vez que você fizer petições penais, revogação, a gente vai começar por revogação de prisão ou liberdade provisória. O que é que você quer quando você faz uma petição dessa? Você quer o quê? A liberdade. A liberdade. Perfeito. Pronto, quer a liberdade. Só que, o que é que acontece na maioria das vezes os advogados fazem? Eles pegam e focam em um único ponto. Qual é o ponto que esses advogados focam? Que é primário. Carteira assinada. Primário. Bons antecedentes, né? Carteira assinada. O que mais? Domicílio da culpa, né? Isso. No distrito de culpa. Pronto. Só que essas questões aqui que eles falam são questões relacionadas a adjetivos do cara. Não tem nada a ver. Pode até ajudar, mas não é o fato da pessoa ser primária, não é o fato da pessoa não ter antecedência nenhuma, trabalhar carteira assinada, que vai revogar a prisão ou ser concedida liberdade provisória. Isso por si só, inclusive os tribunais reiteradamente vêm falando isso, isso por si só não se fundamenta a liberdade e uma revogação de prisão preventiva. Só que a maioria dos colegas fazem isso. Para se analisar uma prisão preventiva ou então a liberdade, a gente tem que analisar com outros olhos, com o olho do juiz. A gente precisa de alguma forma entender que o nosso pedido tem que proteger o processo. Então, se você pega o processo de uma pessoa acusada de estupro, de homicídio, de roubo, ou de outro crime violento, o olhar do juiz é outro. Não basta você dizer que seu cliente é primário e bons antecedentes, ele não vai soltar. Por quê? Porque ele vai dizer que a gravidade do crime, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva. Só que o que é que acontece? Eu sempre bato isso em todas as audiências que eu faço. Se a pessoa acusada de estupro, de homicídio, de roubo, um desses crimes aqui, aí eu pergunto, a violência nesses crimes aqui incita ao tipo penal. Uma pessoa que comete roubo, a violência já está incita ao tipo penal, já está descrita no artigo. O homicídio é a mesma coisa. Existe algo que transbordou os limites estabelecidos pelo tipo penal, roubo, homicídio, não tem, pronto, é aí que você vai bater. Mas antes de você analisar esses fatos, o que é que a gente precisa analisar? A prisão preventiva ela é fundamentada em dois elementos. Primeiro, no fumus comissi que? Delicti. Fumus comissi delicti. O que é isso, Taylor? Fumaça do cometimento do delito. Pronto, fumaça do cometimento do delito. Traduz para mim. É como se fosse a prova. Dois elementos do fumus comissi delicti. Culpabilidade. Não. Dois elementos do fumus comissi delicti. Prova da materialidade. Sim, prova. Materialidade e... Da autoria? Isso. Indícios suficientes de autoria. Isso são os requisitos que traz a lei. Indícios suficientes de autoria. Só que esse é o primeiro elemento que você vai analisar. Porra, o cara está sendo acusado de cometer tipo um crime de estupro, de homicídio, de roubo. É bons antecedentes, não. Vai bater aqui, tem prova mesmo? Existe a prova material? Pronto. Prova da materialidade está lá. Só que cadê os indícios suficientes? E quando a lei fala, isso aqui é forte demais e a gente precisa se apegar indícios suficientes. A lei não está falando indícios, está falando indícios suficientes. Vai incriminar aquela pessoa. Indícios suficientes, a gente vai trabalhar com justa causa. Existe justa causa, existem elementos nos autos que indiquem que a pessoa cometeu o crime. Às vezes tem uma palavra que eu ouvi dizer não é suficiente.
suficiente. Ouvi dizer, não é suficiente. Ah, porque alguém falou, não é suficiente. Então, a gente sabe que as provas, o que é prova penal é tudo que é construído dentro do processo relacionado à audiência. Prova é audiência. Os depoimentos colhidos em audiência são provas. Por quê? Porque ali é submetido aos crimes do contraditório, da ampla defesa, respeita a estrutura dialética. Eu, como defesa, posso perguntar, o Ministério Público pode questionar uma prova, ali é prova. Então, os elementos que são forjados na instituição processual são provas. Só que os elementos de inquérito policial, eles não são provas. Por que não são provas? Porque eles não passam pelo filtro da estrutura dialética, pelo contraditório, pela ampla defesa. Se eles não passam, então o que eles são? São fatos. Indícios. Só tem indício, mas não prova contundente. Não prova. Se eles não forem corroborados, confirmados em instrução processual, não. Eles não são provas, não são válidos. Inclusive já o STF, então, perceba a profundidade de que é fazer um pedido de liberdade provisória. Primeiro você vai problematizar isso aqui. E quando se fala indício suficiente, duas coisas que você tem que perceber. Duas coisas. Isso quem fala muito é Auri Lopes. Duas coisas. A primeira coisa, indício suficiente. Beleza. Aí você vai falar que insuficiente está relacionado a uma coisa. Probabilidade. E não possibilidade. É possível que aquele cara cometeu o crime? É possível. É possível. Todo mundo é possível ter cometido o crime, mas é provável? Quando se fala em prova, em probabilidade, está falando em elementos concretos. Quais elementos que pulam nos autos, que indiquem que é provável que aquela pessoa é o autor daquele crime? E aí você pode discutir isso aqui, que você não está entrando no mérito. Você está entrando no requisito. O que você vai discutir dia a dia, primário, assim, é depois. Excelência, olhando tudo isso aqui, excelência, não é provável que ele tenha, não existe um juízo de verossimilhança. Aí sim, não, doutor, você vem e trabalha com antecedentes, você termina se diferenciando dos colegas. Por quê? Porque os colegas não têm uma visão verticalizada. Os colegas têm uma visão horizontalizada. Por quê? Porque não estudam, porque não buscam. Então são várias questões que você pode trabalhar em liberdade provisória, em revogação de prisão preventiva. Então tem uma nulidade. Se existe um reconhecimento fotográfico que não está no padrão do artigo 226 do CPP, você pode bater aqui com preliminar. Excelência, o reconhecimento feito, ele está em nulidade. Por quê? Porque não respeitou a forma descrita no artigo 226. E forma é garantia, como diz Auri Lopes. Se o Código de Processo Penal fala que a forma para se aferir essa questão do reconhecimento fotográfico é desta forma, esta forma aqui é a garantia da lisura do processo de identificação da pessoa. Se o delegado de polícia, a autoridade policial, ela não respeita essa formalidade aqui, é nulo. É nulo. Então, isso aqui você pode discutir também. Se há uma violação de domicílio, você percebe a olho nu que ali houve uma violação de domicílio, você pode arguir aqui também na revogação da prisão, na liberdade provisória, em audiência de custódia, com preliminar da prova é nula. Então, o que é que eu quero que você pegue em relação a isso aqui? Eu quero que você pegue em relação a isso aqui que é preciso primeiro estudar. Segundo, é preciso ficar atento nas decisões dos tribunais, STJ e STF. Terceiro,
a gente precisa, de alguma forma ou de outra, quando está diante de um fato concreto, a gente trazer a melhor evidência para o processo, para tirar nosso cliente. E não, a maior evidência não é primariedade. Para primariedade, me desculpe falar, até os colegas que falam, a primariedade é bom, é elemento importante, é importante. É importante. Só que não é decisivo. Então, existem outros elementos que você pode, inclusive, trazer em um elemento aqui que você fundamenta a falta de indício suficiente para o juiz. Não, aqui é liberdade plena. Então, quando você pega o processo, você vai pedir a revogação da prisão preventiva ou a liberdade para o seu cliente, a primeira coisa que você vai fazer é o fumus comicis delicti. Tem indícios suficientes de autoria? Tem. Tem prova da materialidade do crime? Tem. Beleza. Se passou por esse filtro, se aquele processo ali tem indício suficiente de autoria, tem prova da materialidade do crime, aí tem um outro requisito. Qual é o outro requisito estabelecido, inclusive, no finalzinho do artigo 312 do CPP, trazido pelo pacote de crime, a Lei 13.964? A Lei 13.964, ela modificou o honorârio que se refere à liberdade provisória e prisão preventiva. Por quê? Porque ela trouxe um outro requisito. Qual é o requisito? Qual é o requisito? Perigo. Não tem terra não. Periculum libertatis. Libertatis. O que é isso? Quer dizer assim, ó, seu juiz, mesmo tendo fumus comicis delicti, ou seja, prova Da materialidade do crime e de autoria. e Indícios suficientes. suficientes do cometimento do delito. Foi aquela pessoa. Indício suficiente, pronto, acabou. Mesmo tendo isso, o juiz tem que analisar o perigo da liberdade. Qual o perigo da liberdade daquele seu cliente, daquele acusado para o processo? Não é para a sociedade, não. É para o processo. E quando se fala em perigo da liberdade, o juiz tem que fundamentar. Olha, vou decretar a prisão preventiva dele por quê? Porque ele está ameaçando testemunha. Omitindo informações. Omitindo informações, o que mais? Não fornecendo o domicílio. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, quando o réu ele troca várias vezes de domicílio, evitando que seja encontrado durante Sim, pronto. Se ele está trocando de domicílio, evitando não ser encontrado, pode. Porque ele está evitando a aplicação da lei penal. Pode. Então, você percebe que o perigo da liberdade, ele tem que estar estabelecido de forma concreta também. Não é o perigo da liberdade porque o magistrado acha que ele tem um processo e o magistrado diz assim, como vários juízes falam, é perigo de reiteração criminosa. O perigo, perigo da reiteração é uma visão futurista. Não tem por base elementos concretos. Se não tem por base elementos concretos, não serve para ser usado como argumento. Como argumento. Então, isso aqui, você como advogada, você tem que bater nisso. Então, você percebe quanto você pode flutuar nos argumentos para fazer uma defesa aguerrida, uma defesa realmente capaz de tirar seu cliente de lá, do cárcere. Então, se você vem com aquele, não, excelência, requer a liberdade provisória, requer a revogação da prisão preventiva por meu cliente ser primário, produto antecedente, ser residência fixa, laborista. Isso não é, me desculpe, mas isso é mediocridade de advogado. Isso é fundamento de advogado preguiçoso. E que infelizmente é a maioria. Infelizmente é a maioria. Então precisa se verticalizar conhecimento. Isso que eu falei para você, ainda tinha outras coisas. Mesmo que tenha fumus comicis delicti, perigo libertatis, beleza, fundamentos da prisão preventiva está lá. Mas o juiz, no caso concreto, ele pode, analisando o que tem fundamento para preventiva, perceber se não é caso de medidas cautelares diversas da prisão.
cautelares diversas da prisão. da prisão. Analisou cabe prisão preventiva, ótimo. Magistrado, agora eu quero que você analise se pode ou não ser concedida as medidas cautelares dessas da prisão do artigo 319. Eu lembro que o senhor falou isso na audiência de custódia, aquele cara que estava preso, o que destupra, essa coisa. Do estupro e do. Pronto. Percebe que aqui a gente tem elementos. Isso aqui que eu estou passando para você é 1/10 do que se tem para a gente argumentar. É muita coisa para argumentar. É por isso que o campo de batalha ele é forjado, é preparado para quem se prepara. Ele é feito para quem se prepara. A advocacia criminal a gente não pode de jeito nenhum. Como é que eu falo? A gente não pode negligenciar a liberdade alheia. Porque a liberdade, imagine você, a responsabilidade do advogado criminalista. O bem mais precioso da pessoa está na sua mão. E você que está saindo da faculdade, está indo para o mercado de trabalho, você tem que estar no mínimo preparado teoricamente. Porque a maior preparação é aliar o teórico com o prático. Mas o conhecimento teórico é imprescindível. Tem muita gente que tem coragem de se expor, chegar lá e fazer uma alegação, mas faz uma merda. Tem coragem, mas não tem o quê? Preparação. Não tem conteúdo. E o cliente fica desprotegido. Então é preciso lançar mão do que você tem em bunda cadeira para estudar, para saber para onde está se dirigindo o direito. Para onde se está se dirigindo? Teve agora a decisão do STJ desse processo de um panorama de um assunto que já vem tratado desde 2019, que é a questão da pescaria probatória. A pescaria probatória já vem sendo discutida desde 2019. Mas aí você verticaliza como onde foi que originou a pescaria probatória. Você vai, olha como você pode fundamentar. Do direito americano. Quando foi que nasceu lá em 1950 e pouco. Então você vai fundamentando. É um direito common law. Então perceba que a gente precisa fundamentar para que o magistrado fale assim, pô, aquela garotinha ali é novinha, mas tem conteúdo. É sobre isso. A advocacia é sobre estudar e sobre ter coragem de expressar.